O provérbio 14:6 diz: o conhecimento é fácil para quem entende. Gostaria de dar a você um pouquinho de compreensão, só uma muito breve, sobre o cérebro e as diferentes reações que acontecem no cérebro, o que nos dará um pouco de base para como podemos nos proteger contra a depressão. E se tivermos depressão, como ela pode ser superada. Então, deixe-me começar olhando para o cérebro, e o cérebro de lado se parece um pouco com isso. O cérebro de cima para baixo parece um pouco com isso, e você notará que na parte frontal há 2 lobos, e a medicina os chama de córtex pré-frontal. Pré significa pré, na frente, frontal, é claro, na frente, córtex. A totalidade do topo do cérebro é chamado de córtex, mas este na frente é chamado de córtex pré-frontal, ocupa aproximadamente 1/3 do cérebro, e é no córtex pré-frontal que temos algumas funções bastante importantes. Uma delas é o nosso intelecto. Outra função é o julgamento. É aqui que ocorre o julgamento. E a terceira função do córtex pré-frontal é a razão. Esses são os nossos poderes de raciocínio aqui. E eu acho que o presente mais maravilhoso que Deus deu à humanidade é o quarto, é a vontade. E a vontade é o poder governante na natureza do homem, é o poder de decisão ou de escolha. E quando você pensa sobre isso, nossas decisões determinam nosso destino. Nós não escolhemos o que nos acontece, mas escolhemos nosso destino pela maneira como respondemos ou reagimos ao que nos acontece. E você pode ver, ao observar isso, que Deus planejou que todas as nossas decisões fossem tomadas de acordo com o intelecto, julgamento e razão. Mas algo turva a água, por assim dizer. Não é tão claro. Então, deixe-me apresentar outro sistema. É chamado de sistema límbico. E o sistema límbico, é um I. O sistema límbico é o nosso cérebro emocional. É por isso que é frequentemente chamado de cérebro E. E Deus projetou que nosso cérebro emocional, que são nossos pensamentos, nossos sentimentos, passe pelo córtex pré-frontal. E quando isso passar, nós podemos decidir naquele momento, eu vou deixar isso ser expresso em palavras, em olhar ou ação, ou neste ponto podemos dizer não. Não, eu não vou manifestar isso, eu não vou fazer isso. É o córtex pré-frontal. Deixe-me mostrar como funciona. Na parte frontal do córtex pré-frontal, então vamos fazer o lado direito. Este é o seu lado direito. Está a decisão, eu não vou. Na parte esquerda do córtex pré-frontal está o eu vou. Mas bem no meio está o eu quero. Veja, a função mais elevada do córtex pré-frontal é a previsão. Então deixe-me dar uma ilustração. Acordamos de manhã, está tão bom e quentinho na cama, especialmente nesta manhã, estava bem fresco lá fora. Então nossa primeira emoção geralmente é, vou ficar mais um pouco, não é verdade? Eu não vou me levantar, vou ficar na cama, mas à medida que nosso raciocínio desperta, o eu quero entra em ação. Em outras palavras, o que você quer deste dia? Para onde você está indo neste dia? Eu não sei sobre você, mas assim que eu acordo, meu cérebro começa. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu vou aqui fazendo isso. Preciso me levantar, preciso orar, preciso pedir sabedoria a Deus, preciso ler minha Bíblia para obter orientação, preciso correr nas colinas e inalar oxigênio para o meu cérebro. Preciso comer um café da manhã nutritivo, vou me levantar, não ficarei mais na cama. Você consegue ver como eles interagem entre si? Na verdade, estima-se que fazemos 350 decisões por dia. E assim, o funcionamento adequado do córtex pré-frontal tem tudo a ver com as decisões que tomamos na vida, e nossas decisões determinam nosso destino. Então, o que reduz isso?
Porque quando isso é reduzido e a emoção, os pensamentos e os sentimentos estão no controle, não é uma boa imagem, porque nossas emoções podem subir e descer como o vento. Então, o que o derruba? Ar ruim. Devemos estar respirando ar puro. Deixe-me mostrar por quê. Olhamos para isso, eu acho, anteontem. Vamos para o CBD, o Distrito Financeiro Central do Corpo Humano, né, o funcionamento interno da célula. A glicose entra, passa por um caminho de 20 etapas, e esse caminho de 20 etapas nos entrega 2 unidades de energia. O resultado final é uma forma química de glicose chamada piruvato. Podemos chamá-la de P. Ela passa por um caminho de 8 etapas. Esta forma química de glicose e nos dá 36 unidades de energia. O que faz a diferença é o oxigênio. É por isso que a via de 8 etapas é chamada de usina da célula. Temos 1 trilhão delas em nosso cérebro. Portanto, se estamos respirando ar pobre, com pouco oxigênio, algumas de nossas células vão começar a... É por isso que o ar puro é essencial para o bom funcionamento do córtex pré-frontal. Eu eduquei em casa os 8 filhos. Não sei se eles estavam todos na escola ao mesmo tempo. De fato, quando Michael e eu nos casamos há 24 anos, estas eram as idades de nossos filhos. Meu 10, dele 11, meu 12, dele 13, meu 14, meu 16, meu 19, meu 21. Claro, o de 21 anos e o de 19 anos já estavam trabalhando e eu notei que se estavam tendo dificuldades com divisão longa, eu chamava para uma pausa e dizia, entre no bonde, pegue a bicicleta, suba e desça a colina. Algumas vezes está chovendo, pule corda, algo assim. Porque aquele exercício é a forma mais poderosa de oxigenar o corpo. Então, exercício... Nosso córtex pré-frontal precisa de exercício porque quando nos exercitamos, aumentamos o teor de oxigênio em nosso 1 trilhão de células cerebrais, e se temos oxigênio suficiente entrando e nosso 1 trilhão de células cerebrais nos dão 36 unidades de energia, consegue imaginar o funcionamento do seu cérebro? Uau! 2 homens vieram ao nosso retiro com depressão, 6 meses após se mudarem para uma casa mofada, porque estavam respirando ar ruim. Eles não estão respirando oxigênio bom. Então, muitas das suas células estão funcionando aqui, e lá foram eles. Eles estavam tão animados para ouvir isso, porque não conseguiam entender por quê, porque eles tinham depressão. É por isso que devemos sempre ter nosso porquê, a terceira lei do movimento de Newton. Para toda ação, há uma reação igual e oposta. Sempre há uma razão. Veja, a depressão não é uma causa. A depressão é um efeito. Então, precisamos olhar para as causas e, à medida que avançamos, vamos abordar algumas. Dr. Neil Nedley, em seu livro, Depression, A Way Out, excelente livro. Fui a um seminário dele, ele disse... Percebi que, como clínico geral, às vezes até 80% dos meus pacientes estavam sofrendo de depressão ou usando antidepressivos. Então, ele começou a implementar mudanças no estilo de vida e pensou, se eu pudesse igualar o efeito do medicamento na depressão, ele disse, ficaria feliz. E nunca esquecerei sua próxima declaração, ele disse, superou em muito. Portanto, mudar o estilo de vida superou em muito o gerenciamento da depressão em comparação com a medicação. Vou te contar, eu estava na ponta da cadeira depois disso. Veja, eu costumava trabalhar como enfermeira psiquiátrica e eu via as mesmas pessoas voltarem de novo e recebiam mais medicação e mais medicação. Eu só pensava, isso não está funcionando. Estou entusiasmado com o trabalho que faço agora, porque vejo as pessoas melhorarem, vejo as pessoas conquistarem todos os tipos de doenças mentais, isso é empolgante. Dr. Neil Nedley diz que, se ele tem um paciente bipolar, esquizofrênico, gravemente deprimido, ele os coloca para fazer 7 horas de exercício por dia. Isso é um pouco extremo, embora seja um remédio barato.
Isso não são 7 horas de exercício aeróbico por dia. Isso pode ser caminhar pela cidade toda, parar para almoçar, parar para ir ao banheiro, parar para tomar água, continuar caminhando, continuar caminhando. O que eles estão fazendo quando fazem isso? Levando grandes quantidades de oxigênio para dentro do corpo, de modo que as células do cérebro comecem a funcionar lá embaixo. Então, quando mandei meus filhos fazer algum tipo de atividade física no intervalo, eles voltavam assim. E uau, não posso dizer que ficaram assim, mas foi um pouco melhor. Número 3, temperança. A definição de temperança no dicionário é não ingerir nada que possa prejudicar o corpo e consumir com moderação as coisas boas. Todas as coisas boas devem ser feitas com moderação, porque até mesmo coisas boas podem virar veneno se feitas em excesso. Ontem, quando olhamos para o estômago, vimos como se pode sobrecarregar esse estômago, mesmo que seja a melhor comida orgânica, a melhor preparada, pode se transformar em veneno se apenas sobrecarregar esse estômago. Portanto, todas as coisas boas devem ser feitas com moderação, mas há algumas coisas que não deveriam entrar no corpo humano se você deseja desempenho ideal. Há algumas coisas que não deveriam entrar no corpo humano se você quer vencer a depressão. Há algumas coisas que não deveriam entrar no corpo humano se você quer se proteger contra a depressão. Vamos dar uma olhada nelas. Açúcar, e estou falando de açúcar refinado, não estou falando de mel ou xarope de bordo. Açúcar refinado. Por que açúcar refinado? Bem, essa célula cerebral consome 15 vezes mais glicose que qualquer outra célula. Bem, o açúcar não seria bom para a célula cerebral? Bem, quando o açúcar entra, os níveis de glicose no sangue aumentam dramaticamente. Isso significa que a função cerebral está sobrecarregada. É quase como tentar controlar um carro veloz. Então, eu estava na Alemanha um mês atrás, e eu estava na Autobahn com um jovem chamado Zoran, no seu Tesla, e fomos a 220 km por hora. Uau! Tudo bem, eu adorei, eu amo velocidade. Meu marido estava muito ciumento. Eu não gostaria que Zoran fizesse 220 km por hora nas ruas secundárias de Frankfurt. E isso, basicamente, é o que está acontecendo com o açúcar. É apenas difícil de controlar. Então, muito rapidamente, a insulina é liberada. Diminua aquele nível de glicose no sangue. E agora ele fica muito baixo. Como estão o intelecto, o julgamento e a razão lá embaixo? Qual é o velho ditado? As luzes estão acesas, mas não há ninguém em casa. É por isso que William Duffy chamou o seu livro de Sugar Blues, porque o que o açúcar causa, the blues, ele te derruba. Trigo hibridizado, o que isso tem a ver com depressão? O açúcar tem muito a ver com depressão, porque você está obtendo aqueles picos rápidos e os respectivos baixos. O trigo hibridizado faz a mesma coisa. Foi hibridizado nos anos 50 e se espalhou mundialmente nos anos 70. Na década de 1990, todo produto de trigo que você compra é de trigo hibridizado. Foi acelerado rapidamente. Então, nenhum estudo de segurança foi realizado. Soa como a vacina da Covid, não soa? Aprovada rapidamente, sem nenhum estudos de segurança. E só agora estão começando a perceber que está causando muitos problemas. Criou um amido que eleva o nível de açúcar no sangue mais do que o açúcar. E quantos produtos são esses dois juntos? Quantos cookies, biscoitos, bolos, donuts, pretzels, todos os pães usam açúcar para o fermento crescer, lá estão eles juntos. Então, isso causa um aumento dramático, ainda mais dramático, e depois a queda correspondente novamente. E há vários livros sobre isso. Um se chama Cérebro de Farinha, de um neurologista chamado Dr. David Perlmutter. Ele cita alguns psiquiatras que retiram seus pacientes esquizofrênicos gravemente deprimidos do trigo, do açúcar refinado e do próximo laticínios. 50% de melhora apenas ao fazer essas mudanças na dieta. Veja, ambos causam um desequilíbrio de combustível.
Então, qual é o problema com os laticínios? Bem, Essent é um ótimo leite para bezerros. Isso é para o que foi projetado, mas muitos estômagos não conseguem digeri-lo e então o que entra no sangue é algo chamado, e isso pode te surpreender, caseomorfina. E o trigo se decompõe em glutomorfina. O que é a morfina? É um derivado do ópio. Mas vou te contar algo muito interessante, tocamos neste ponto ontem à noite. Aqui está o revestimento do trato gastrointestinal. E você se lembra da flora intestinal que a cobre? E se houver lacunas nisso, e falamos sobre as drogas e açúcares refinados que quebram isso, esta célula aqui é uma célula infeliz, não está sendo nutrida. Esta célula aqui é uma célula feliz, porque está recebendo os nutrientes. Então vamos desenhar, isto é caseomorfina. Então a caseomorfina chega aqui, e essa célula feliz expulsa a morfina para que apenas o caseu entre. Casomorfina vem por aqui. Essa célula infeliz não tem a capacidade de remover a morfina, então a casomorfina entra, glutomorfina entra. Elas vão para os locais dos receptores opiáceos no cérebro. Espero não ter te perdido aí, só para saber, só deixe-me pegar um pouco de água. O suficiente para saber por que esses dois não funcionam. Cafeína. Aqui está a célula nervosa, e este pequeno ciclo de energia está dentro dela. E estas são as estações de recepção. E esta célula nervosa é de frente para... esta célula nervosa se comunica através de pequenos mensageiros químicos. Eles são encapsulados, enviados pelo braço até os botões, e então são liberados para se comunicar com a próxima célula nervosa. É assim que funciona. Estes são neurotransmissores. O que a cafeína faz é interferir com os neurotransmissores. Um deles é a adenosina. E ele, desculpe, age como os freios. Quando a cafeína entra, os níveis de adenosina cair. O outro neurotransmissor é a acetilcolina, ela sobe e tem a ver com função do córtex pré-frontal. O outro neurotransmissor é a dopamina e aumenta quando alguém toma uma xícara de café. Você pode ver a perturbação que isso causa? Açúcar e trigo causam um desequilíbrio de energia. A cafeína causa um desequilíbrio químico. E qual é a definição de depressão? Um desequilíbrio químico no cérebro. Você pode ver que esses três, logo de cara, estão contribuindo para esse desequilíbrio. E quantos americanos têm tudo isso no café da manhã todos os dias? Eu sei que na Austrália, eu sei os números australianos, 50% dos australianos em algum momento de suas vidas sofrem de algum tipo de doença mental, 50%. Então, o que acontece? Deixe-me mostrar para você. Os níveis de adenosina caem, então, muito rapidamente, locais de receptor extras são desenvolvidos para capturar cada pedaço de adenosina que passa. É por isso que quando alguém para de tomar café, tem dores de cabeça terríveis. Porque quando o café é interrompido, os níveis de adenosina voltam ao normal e os locais de receptores são inundados. Aí está a dor de cabeça.
A acetilcolina, ela aumenta quando o café é consumido, e é por isso que as pessoas gostam. O cérebro delas funciona um pouco melhor, mas então o cérebro diz, temos muita acetilcolina, pare de produzir tanta acetilcolina. Dopamina, esse é o seu hormônio do bem-estar, seu hormônio de busca de recompensas, busca de escape, aumenta. Não é à toa que as pessoas dizem, adoro o meu café, simplesmente me faz sentir bem. Mas, eventualmente, os níveis de dopamina se esgotam e não há sensação boa alguma, e é dessa forma que a cafeína está contribuindo para a depressão. Há uma maneira de parar de tomar café sem toda a dor e sofrimento, e isso é tomar, se você está acostumado a 3 xícaras de café por dia, 3 meias xícaras por dia. No dia seguinte, 3/3 de xícara, no dia seguinte, 1/4 de xícara. E se você reduzir assim, não terá a dor e o sofrimento que vemos tanto em nosso retiro de saúde. Então, se as pessoas me perguntam, você bebe café? Eu respondo, não, eu apenas observo as pessoas sofrerem no primeiro dia em nosso retiro. Álcool. O álcool é uma toxina venenosa e tem a capacidade de matar células cerebrais. Não existe uma dose segura dele. Na verdade, na proibição, foi 1920 a 1933, a ocupação em instituições mentais caiu para 8%, tudo porque o álcool parou. O tabaco inibe o fluxo de oxigênio para o cérebro, então muitas células cerebrais estão aqui. Drogas. As drogas nunca curam doenças, elas apenas mudam a forma e a localização. Nos jornais médicos afirma-se que os antidepressivos podem causar depressão. Agora pode ajudar inicialmente, mas depois a pessoa fica viciada nisso. E se você não encontrar a causa, nunca terá uma cura. É por isso que o chapéu de detetive tem que ser colocado. MSG. MSG, glutamato monossódico, faz as células nervosas dispararem em excesso. Então, a comida tem um sabor excelente, mas as células nervosas em todo lugar disparam em excesso. Mofo, já olhamos para isso. Além disso, excesso de campos eletromagnéticos. Cada vez mais problemas estão sendo descobrem que isso também está contribuindo. É chamado de assassino silencioso, porque você não pode ver, não pode apontar para ele. É uma lista muito socialmente aceitável, não é? Agora, se as drogas, há 3 tipos de drogas que podem contribuir para a depressão. São drogas legais, que alteram a mente, drogas ilegais, que alteram a mente. Se alguém me pergunta, você pode ajudar meu irmão? Ele tem esquizofrenia. Eu digo, quantos anos ele tem? 26. Ele usou drogas recreativas? Qual você acha que é a resposta? Em 99% dos casos, sim, já houve danos causados ao cérebro. Eles podem se recuperar, é um caminho difícil, mas eu já vi recuperações. Mas alguns nunca voltam ao que eram. Simplesmente não vale a pena. Então, suas drogas legais que alteram a mente, suas drogas ilegais que alteram a mente, mas também o efeito colateral de muitos medicamentos pode ser a depressão. Você pode ter 10 pessoas tomando um medicamento para diabetes, e uma pessoa terá depressão como efeito colateral, mas as outras não. Então, é difícil identificar isso, mas para se proteger contra a depressão, isso deve ser eliminado. Para vencer a depressão, isso tudo deve ser eliminado. Número 4 é sono. Na minha próxima palestra, explorarei isso com mais detalhes, mas deixe-me dar a você alguns dados atuais. 10 noites de 6 horas de sono por noite dobram o risco de doença mental. E vou mostrar por que isso é assim na próxima palestra. O problema com 6 horas é que você se sente bem. Se você dorme 4 horas, você se sente como algo, como dizemos na Austrália, você se sente como algo que o gato trouxe. Vocês têm essa expressão? Mas o problema com 6 horas é uma grande ilusão. Você parece estar bem. Existem duas pessoas muito famosas que mostram o efeito devastador de anos e anos sem dormir o suficiente, e uma delas é Margaret Thatcher. Ela se gabava de dormir 5 horas por noite. Como ela passou os seus últimos anos?
demência severa, e o outro é o presidente Ronald Reagan. Ele também se gabava de só precisar de 5 horas de sono por noite. Como foram seus últimos dias? Também de Alzheimer severo. Deus nunca quis que o cérebro humano se deteriorasse. O plano de Deus era que o cérebro humano ficasse mais inteligente e sábio com a idade. E há uma fórmula, e você está aprendendo essa fórmula. Proteger contra a depressão é assim que você também se protege contra o Alzheimer. Então, 8 horas não negociáveis, como você verá na minha próxima palestra. Então, você tem uma escolha. Você pode ir para a cama às 8 da noite e se levantar às 4. Desculpe, não esta semana. Ou você pode ir para a cama às 9 e se levantar às 5. Essa é a minha preferida. Ou você pode ir até às 10 como máximo e se levantar às 6. Então, você tem uma escolha. Vamos explorar isso mais em 1 minuto. Número 5, exercício. Já fizemos exercício. Sol. Os raios ultravioleta do sol percorrem caminhos neuroquímicos e atingem a glândula pineal, e a glândula pineal libera serotonina. Você já ouviu falar de serotonina? Esse é o hormônio do humor. Você se sente triste, vai e sente-se ao sol. Não consegui fazer isso hoje, consegui fazer anteontem. A sexta lei é uma dieta adequada. Tocamos nisso algumas vezes. Certamente tocamos nesse ponto quando olhamos para o fígado. Nós olhamos o Gênesis 1:29, onde Deus diz a Adão e Eva o que comer, e Deus diz: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. Lá estão os seus grãos integrais. Lá estão suas leguminosas, suas nozes, suas sementes, também os vegetais e as frutas. A dieta à base de plantas. Fornece tudo que o seu cérebro, o seu córtex pré-frontal, precisa para funcionar corretamente. Os pequenos neurotransmissores são feitos de aminoácidos. Eles são a proteína. Os carboidratos fornecem o combustível que o cérebro precisa. Agora vimos o perigo do alto consumo de carboidratos. Os carboidratos não são ruins. E a única maneira de seguir uma dieta sem carboidratos é comer apenas carne, pois todos os vegetais e frutas têm alguns carboidratos. Agora, não estou sugerindo que você viva só de carne, de modo algum, mas é apenas uma ilustração para mostrar que mesmo se você escolher, se para perder peso, por exemplo, baixar os carboidratos, ainda está consumindo carboidratos. Seu cérebro ainda está recebendo combustível. E o cérebro é o órgão mais gorduroso do corpo, então a falta de gordura pode contribuir para a depressão. A membrana em torno da célula cerebral é 70% gordura. Na noite passada, nós também analisamos a dieta cetogênica e eu mostrei como a dieta cetogênica tem sido usada por décadas para combater a epilepsia. E é uma dieta rica em gorduras. Agora, eu não sigo uma dieta rica em gorduras e não estou recomendando uma dieta rica em gorduras, mas no caso da epilepsia, eles descobriram que aumentar o óleo de coco, o fígado o quebra em cetonas, e as cetonas são neurocuradoras, neuroprotetoras. Deixe-me mostrar outra razão. É a glicose, ela queima 4 calorias por grama, enquanto gordura queima-se a 9 calorias por grama. Agora, essa informação está em todos os livros de perda de peso, como o motivo pelo qual você não deve comer gordura. Mas o que as pessoas não entendem é o que é uma caloria. Uma caloria é uma unidade de energia. Então, se você quer um alimento de alta energia, o que você come? Gordura, ela dará mais do que o dobro das unidades de energia que a glicose dará. Eles costumavam fazer carga de carboidratos para atletas, mas não fazem mais isso porque dá um pico e depois uma queda. O que sugerem agora é uma bebida proteica. E nessa bebida proteica, as sementes de chia, esses ômega 3 para o cérebro. Coloque um pouco de creme de coco aí. Essa gordura saturada, lembra que vimos ontem? O corpo adora queimá-la como combustível. Não é de admirar que esse excesso de óleo de coco, para os pacientes epilépticos, seus cérebros estão começando a se curar. Eles estão começando a se recuperar da epilepsia porque o cérebro está consumindo 15 vezes o combustível, lembram-se? Então ele adora as gorduras. E assim, a dieta adequada para se proteger contra a depressão é uma dieta rica em fibras. Todos os seus alimentos vegetais têm.
Fibra, proteínas generosas, alguns grãos, suas leguminosas ou feijões, nozes e sementes, e grandes gorduras. Vimos as grandes gorduras ontem, nozes, sementes, abacate, um pouco de azeite e coco. Lembre-se, são concentrados. 7. Uso de água. Nosso cérebro é um sistema hidrelétrico, sem água, sem eletricidade. Se alguém está desidratado, pode desenvolver padrões de pensamento negativo. Então é vital que estejamos bem hidratados. Isso é pelo menos 8 copos, de 8 onças de água por dia. Comece cedo. Eu tento beber 3 ou 4 antes do café da manhã. Eu geralmente acordo às 5. Eu geralmente caminho às 6. Eu geralmente como às 7. Então eu tenho muito tempo para beber água. Pouco a pouco. Lembre-se, meio copo de cada vez. Meio copo quando você acorda. Vá ao banheiro, mais meio copo. Reze, mais meio copo. Leia sua Bíblia, mais meio copo. Então vai espaçando. Agora sim, o fluido ao redor do cérebro é a água do mar. Então também precisamos daquela pitada de sal celta. Quando olhamos para a saúde do coração, acho que vamos olhar para isso amanhã à noite. Explorarei o sal em detalhe. Mas o sal celta tem 82 minerais. Então, quando começo cada copo de água, coloco um pouco de sal. Um pouco de sal antes de cada copo. O Dr. Robert Thompson, em seu livro A Mentira do Cálcio, diz que ao fazer isso, tudo que você está fazendo é substituindo os minerais que perdeu ontem. Perdemos minerais quando transpiramos, perdemos minerais quando urinamos pelo cólon. Eles precisam ser repostos. 8 é confiança em Deus. Deus dá alguns princípios belos na Bíblia. Que a ajudam a proteger contra a depressão. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus diz: Eu não lhe dei o espírito de medo, mas de poder, amor e de uma mente sã. Ele é a sua mente sã. A sua mente sã não usa intelecto, julgamento e razão para determinar as coisas. Enquanto isso, o medo é uma emoção. E a doutora Caroline Leaf, ela é uma psicanalista cristã e tem um livro chamado Quem Desligou Meu Cérebro. E ela apresenta alguns princípios muito interessantes lá. Ela diz que quando emoções negativas entram em nosso cérebro, temos uma escolha nesse momento. Podemos nos apegar a elas ou podemos deixá-las ir. E ela compara isso e vou esclarecer isso um pouco mais. Ela compara a uma brisa passando pelos ramos da árvore. Então aqui vem a emoção negativa. E nesse momento, você tem uma escolha. Pode agarrar-se a ela ou deixá-la ir. Se você se apegar a isso, quando valorizamos ou alimentamos a negatividade, ela cria raízes. E as pesquisas agora mostram que espinhos podem crescer ou se desenvolver entre os dendritos. E esses espinhos são prejudiciais aos tecidos. Esses espinhos podem até causar doenças psicossomáticas. Então, nós não queremos isso. Lembre-se, você tem uma escolha. Vou contar uma história para ilustrar. Eu passei com o carro por cima do computador do meu marido um dia. Por que eu fiz isso? Bem, foi um acidente. Eu não percebi que a bolsa estava lá. Eu estava dando ré de qualquer jeito. Estou resumindo a história. E eu pensei, porque senti o solavanco. Eu pensei, o que foi isso? A maleta do computador. Eu não conseguia abrir a porta. E a tinha deixado perto da roda. E corri para abrir lá no anoitecer. Esqueci que a tinha deixado lá. Então eu saí, peguei e coloquei no carro. Não. Então com o que estou desafiado agora, seu idiota, o que você fez? Suas emoções negativas começam a aparecer. E lembre-se, Deus projetou essas emoções para passar pelo córtex pré-frontal. Eu estava dando reuniões em uma pequena cidade em Sydney. Mike estava comigo todos os dias, mas ele teve que ir a uma reunião. Ele disse, vá para a reunião da noite. Eu me junto a você lá. Mas não esqueça meu computador. Bem, eu tinha o computador, mas não parecia muito bem. Eu não me atrevi a olhar dentro. A alça da maleta do computador era suficiente.
Assim que estou saindo de carro, ou dando ré, eu tinha acabado de pegar a referida maleta do computador. Michael liga. Ele diz, como você está indo? É o que ele sempre diz. Como você está indo? Eu disse, tudo bem. Ele disse, qual é o problema? Agora estou acostumado a simplesmente mergulhar no riacho todas as manhãs, só mergulhar. Eu disse, acabei de atropelar seu computador com o carro. Ele disse, eu disse, olha, eu tenho que ir porque estou saindo. Ele disse, tá, certo. E eu, isso é bem australiano. Saí. E enquanto estou dirigindo, sou desafiado, tão desafiado. Sou idiota. Como pode? Du. As emoções negativas. Agora, muito rapidamente, o córtex pré-frontal entra em ação. É aqui que Deus se comunica com o homem. E todas as manhãs cedo eu entrego o meu córtex pré-frontal a Deus. Veja, Deus não está em todo homem. Deus deu ao homem a escolha. E eu escolho todos os dias para que o grande Deus do céu entre. Eu preciso dele. Preciso dele justo nesse momento. Achei que ia ter uma crise de tosse. Louvado seja Deus. Eu superei. Eu relaxei no avião, vindo para cá, e peguei uma tosse. Então, eu fui ali atrás, fiz uma oração, e ele me ouviu, e agora eu falo. Eu preciso dele. Eu preciso dele. Eu preciso dele a cada hora. E ele me guia por lá. Então, quando as emoções negativas chegam, é aqui onde o que o córtex pré-frontal faz. Acalme-se. Foi um acidente. Michael geralmente faz toda a condução. Você não percebeu que foi um acidente, seu idiota. E então as emoções vêm. E então o córtex pré-frontal entra em ação novamente. E Deus está bem forte desta vez. Ele diz, você está prestes a falar para 80 pessoas. Estas pessoas estão planejando essas reuniões há 6 meses. Você não pode levar isso adiante. Às vezes você tem que cantar a plenos pulmões. E a batalha é feroz. Nós conhecemos isso bem, não é? Nós conhecemos bem. Mas você pode ver por que Deus quer este córtex pré-frontal alerta e como mantemos ele alerta, seguindo essas 8 leis. Eu estava bem hidratada, bem descansada, tinha me alimentado bem, tinha entregado meu córtex pré-frontal a Deus, mas agora Deus me deu a escolha. Eu ia ouvi-lo ou ia ouvir os pensamentos, os sentimentos e as emoções. Foi uma batalha. Foi uma batalha feroz. Mas escolhi ouvir a voz da razão. 10 minutos depois, Michael liga de volta. Eu digo, alô? E a primeira coisa que ele disse foi, está tudo bem. Como eu amo esse homem. Ele precisava dizer mais alguma coisa? Eu já estava lutando com toda a minha mente. É por isso que quando meus filhos deixavam cair um prato, quando faziam algo que quebrava ou algo assim, eu nunca dizia nada, porque sei que eles já se sentem estúpidos. Então, quando eu entrei e vi, eu dizia, tudo bem, vamos limpar isso. Né? Agora, se eles estiverem na cozinha jogando pratos uns nos outros, isso é outra história. Ah, pais, não precisamos de intelecto, razão e discernimento? Sim. Muitas vezes a batalha é feroz. E isso é o que você encontrará frequentemente quando alguém está desafiado pela depressão. E eu acho que uma das chaves para desbloquear a porta e libertar o cativo é o perdão. Dor passada. Porque Deus diz em seu livro, ele diz, não pense no amanhã, ele já tem preocupações suficientes por conta própria. Ele diz, Kerneth, eu acabei de te dar hoje. Na verdade, ele acabou de te dar um momento. E em 1 minuto, ele te dará outro momento. E quando você ama um momento, eu amei minha viagem até aqui. Não estou acostumado a ver tanta beleza nas árvores. As cores são simplesmente incríveis. Eu sou da Austrália. Nós só temos eucaliptos. A cor. Valorize cada momento. E é isso que Deus quer que façamos. Valorizar cada momento. Quando você ama um momento,
a dor do passado desaparece e as preocupações futuras não parecem tão ruins. Não permita que este momento seja tirado de você. E o que muitas vezes nos afasta de amar e valorizar este momento são as dores do passado e as preocupações futuras. Eu estava para voar para casa no domingo. E eles cancelaram o voo. Ah, eu quero ir para casa. Estou longe há 7 meses. Então, quando cancelaram o voo, eu disse: Ah, Michael perguntou: Você está bem? Eu disse: Sim, estou bem. Estou marcado para daqui a 3 semanas. O que mais posso fazer se não amar o momento? Amar este momento. Há um ditado que diz que a preocupação é cega e não pode discernir o futuro. Apenas ame onde você está. Apenas ame o momento. Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças. Então sabe o que Deus quer que eu diga? Obrigado, Pai, por permitir que o voo fosse cancelado. Obrigado. Há uma razão para eu ficar aqui mais algumas semanas. Muito rapidamente, meu marido me agendou para Carolina do Norte na próxima semana e Boston na semana seguinte. Ame o momento. Eu amo onde quer que eu esteja. O que mais você pode fazer? Não há mais nada que você possa fazer. Em Filipenses diz: Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Avanço para as que estão adiante. Prossigo em direção ao alvo para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. E em 3 João 1, 2 diz: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Esse é o desígnio de Deus para nós, que sejamos as pessoas mais felizes da planeta. E a felicidade é uma escolha. E o perdão é uma escolha. O que nos impedirá de perdoar são os sentimentos, as emoções. A dor é muito grande. Como uma senhora me disse, quando eu disse: Você perdoou seu agressor? O pai dela se casou 5 vezes. A mãe, 3 vezes. Em todos os casos, houve abuso. Aos 14 anos, ela pulou da janela e fugiu. Ela está casada agora. Ela tem 3 filhos pequenos. Ela disse: Mas eu não consigo relaxar com meu marido. Ela está longe do trauma, mas ele está seguindo. O que ela pode fazer? Eu disse: Você perdoou o seu agressor? Ela ficou com raiva de mim. Ela disse: Se eu fizer isso, é como dizer que está tudo bem. Eu disse: Como isso poderia estar tudo bem? Isso não está certo. Mas eu digo que quando você perdoa, o prisioneiro que você liberta é você mesmo. O perdão corta as correntes que te prendem ao seu passado doloroso. O perdão te dá asas. O perdão é a única prescrição em todo o universo que tem o poder de quebrar os laços químicos da hostilidade, raiva e ódio. Apenas faça isso. Não espere pelos seus sentimentos, porque é uma lei da mente que suas palavras afetam seus sentimentos. E quando você diz eu perdoo, pode ser que você não sinta isso agora. E pode até ser que você não sinta isso amanhã. Mas você vai sentir porque é uma lei da mente. E eu tenho boas notícias. Leva 21 dias para formar um novo caminho. E se você tem um caminho que é raivoso e amargo sobre a dor que foi infligida em você, talvez física, talvez sexual, talvez abuso emocional, talvez há muitos anos. Então você pode ter um caminho forte ali de raiva, ressentimento, amargura. Mas você sabe o que está se acumulando? Os espinhos. A ciência agora nos revela que algo incrível acontece no cérebro quando nós perdoar. Sim, não só à medida que os dias passam, você vai se sentir um pouco melhor sobre isso, porque é uma lei da mente que suas palavras afetam seus sentimentos. 21 dias para formar um novo caminho. 60 dias e está concretizado. Imóvel. Pare de seguir esse caminho antigo. Ervas daninhas crescerão sobre ele. Comece um novo caminho. A pesquisa de hoje está mostrando que podemos criar um novo caminho até o dia em que morremos. Não é uma boa notícia?
Isso é chamado de neuroplasticidade. Não importa na idade, você pode conseguir. Se você diz que pode, você conseguirá. E se você diz que não pode, você está certo. Você não vai. E suas palavras afetam seus sentimentos. Então tenha cuidado com essas palavras. Quando perdoamos, vamos dizer que todos perdoamos agora. Nós perdoamos. E lembre-se, você não precisa sentir vontade. Como você poderia sentir vontade? Foi terrível. Quando perdoamos, vamos dizer que todos perdoamos agora. Quando formos para a cama esta noite, espero que às 9h ou 9h30, nessas primeiras partes da noite, e vou mostrar isso em detalhe na minha próxima palestra, nas primeiras partes da noite, o sistema de limpeza é estimulado. Chama-se sistema linfático. O sistema linfático é ativado. É o aspirador de pó do seu cérebro. E esse sistema linfático virá e aspirará todos os espinhos. Não é Deus bom? Não é de admirar que quando Pedro lhe perguntou quantas vezes devemos perdoar, 7 vezes, Pedro achou que isso era bem generoso, mas o que Jesus disse? 70 vezes 7. Em outras palavras, sempre. Porque quem mais prospera somos nós mesmos. É como 3 homens que estavam em um campo de concentração. Eles foram tratados muito mal, foram torturados, mas sobreviveram e seguiram seus caminhos. 40 anos depois, eles todos se reuniram novamente. E um dos homens disse: bem, pessoal, vocês perdoaram? Perdoaram seus agressores? E um deles disse: eu perdoei. E o outro disse: nunca. Eu nunca vou perdoá-los pelo que fizeram. E o homem que fez a pergunta disse: bem, você ainda está na prisão. Você ainda está na prisão. Porque não machuca mais ninguém, machuca? Na verdade, machuca. Quando alimentamos e acarinhamos a negatividade, a falta de perdão, não somos pessoas felizes. E isso afeta as pessoas com quem estamos. Não somos ilhas. O perdão liberta o prisioneiro sou eu. O perdão corta as correntes que te prendem ao teu passado doloroso. Assim, quando Deus diz, em tudo dai graças, Ele não quer dizer que você tem que gostar. Ele apenas diz, diga obrigado. Pai, eu não gosto disso, mas estou agradecendo porque acredito que disso podem surgir grandes coisas. Então, existem 2 opostos polares de emoções em nosso cérebro, em nosso sistema límbico. Um é a fé, outro é o medo. E o versículo da Bíblia para a fé é Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde diz: a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. E mais adiante, no versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos acreditar que Ele é recompensador daqueles que diligentemente falam buscam-no. Qual é o versículo da Bíblia para o medo? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus diz: eu não te dei o espírito de medo, mas de poder, amor e de uma mente sã, uma mente poderosa, uma mente amorosa. Uma mente sã é uma mente que tomou uma decisão. Eu não vou dar espaço para a negatividade e vou perdoar todos que já me maltrataram. No tamasen. Agora na fé cresceu forte por meio do confronto sincero com o medo e a dúvida. Então, quando essas dúvidas e medos surgirem, não, obrigado. Não, obrigado. Não vou aceitar isso. É por isso que quando a batalha é intensa, tente cantar bem alto. Tente agradecer a Deus por tudo. E a Bíblia diz em Provérbios 17, 22. Um coração alegre é bom remédio. Ria. Aprenda a rir mais. As crianças riem 125 vezes por dia, nós também deveríamos. Meu netinho, Sony, tinha 3 anos. A mãe dele o colocou na cama. Ele a chamou de volta 5 minutos depois. Ela disse, o que foi? Ele disse, acabei de descobrir uma nova risada. Ela perguntou, qual é? E ele fez, devemos rir mais. Este é um princípio bíblico.
e um princípio para nos proteger contra a depressão. Dar graças por tudo é uma proteção contra a depressão. Olha só, implementar essas 8 leis é uma proteção contra a depressão. E comece a memorizar os versículos que você ama. Um belo versículo para começar é Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Okay. E Deus diz, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quais promessas belas existem na palavra de Deus? Não há necessidade para nós ficarmos deprimidos, porque há tanta beleza na vida. O poeta A. Milne disse, o mundo está cheio de tantas coisas. Todos deveríamos ser tão felizes quanto crianças. Pegue estas leis, faça com que sejam suas, implante-as em sua vida e veja como seu córtex pré-frontal se torna claro. E perdoe e seja grato. E ria mais. E você pode seguir o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinem tudo. É um desafio de Deus. Ele diz, prove isto, prove. Ele diz, examinem tudo e retenham o que é bom. Eu vivo assim, porque eu tentei, eu provei, eu amo e me apego a isso. Apego-me àquilo que é bom.